Vem cá, você já reparou que tem algumas pessoas que, assim que chegam num lugar, chamam a atenção de todo mundo? E nem é porque elas estão vestindo alguma coisa extravagante, nem nada do tipo. É só que elas sabem se comunicar muito bem. A fala delas é envolvente. Elas conseguem ali, pá, capturar a atenção. São boas contadoras de história, conectam bem ideias distintas e parecem que sabem um pouquinho de tudo. E também tem aquelas outras pessoas que já são justamente o oposto disso, que entram no lugar e já ficam ali, ó, em silêncio. Parece que tem medo de falar alguma besteira, então elas acabam se omitindo. E no fim das contas, elas acabam passando despercebidas. Existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. E provavelmente essas pessoas nunca são lembradas. E por muito tempo venderam pra gente essa ideia de que pra ser interessante, a gente precisa ser carismático. A gente precisa ser muito envolvente. Só que não é bem assim, né? Até porque carisma é uma habilidade que a gente pode sim desenvolver ao decorrer dos anos, se a gente quiser. E é bom que a gente queira, porque isso ajuda muito a gente na nossa vida. Mas não é aquela coisa que ou você nasce desse jeito ou não. Você tá fadado ao fracasso. Não é assim. Oi, meu nome é Davi, eu sou estudante de psicologia, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode se tornar uma pessoa muito mais interessante aumentando seu repertório, melhorando as suas referências e se tornando aquela pessoa que todo mundo, melhor, que ninguém se cansa de escutar. Você quer ser essa pessoa? Acho que todo mundo quer, no fundo. Então, fica comigo até o fim desse vídeo. Porque a regra número 3 muda todo o jogo. Então, sem mais delongas, bora lá. A primeira coisa que você precisa entender é que repertório nada mais é do que uma moeda de troca na nossa sociedade. Na década de 70, Pierre, que era um sociólogo, criou um termo que se chama capital cultural. Mas o que é esse raio de capital cultural? Basicamente, o que ele quer dizer com isso é que as nossas trocas, né, o nosso capital, o nosso enriquecimento não vem apenas do nosso dinheiro, nossa cultura e tudo que nos atravessa ajuda também a complementar o nosso, né, que ele vai chamar de capital cultural. Obviamente, enriquecendo o seu capital cultural, automaticamente você enriquece o seu repertório. Era nesse ponto que eu queria chegar, ou pelo menos era isso que eu queria dizer. Então, só para deixar bem claro. E esse capital cultural nada mais é do que tudo que você consome. Os livros que você lê, os filmes que você assiste, seriado, e não necessariamente vamos focar aqui em coisas clássicas, né? Obviamente, isso também faz parte. Então, essas questões, mesmo que sejam mais modernas, não deixam de ser cultura. A gente chama até de cultura pop. E a cultura pop também faz parte do capital cultural e também vai agregar o seu repertório. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você vai para um date com o seu contatinho, quando você vai para uma reunião de negócios, você tá de uma forma meio que inconsciente medindo o nível do repertório, do capital cultural daquela outra pessoa. E também vendo até que ponto dá um match com o seu. No caso do date, pelo menos. Mas o fato é que pessoas que têm um grande repertório conseguem transitar por diferentes cenários. Elas não chegam numa sala e ficam ali isoladas. Muito pelo contrário, elas já chamam a atenção. E qual é a grande sacada disso? Quando a gente fala sobre capital cultural, né, capital, tem alguma relação ali, tem alguma troca, tem alguma compra. Nesse caso, a compra nada mais é do que a atenção. Porque sim, essas pessoas chamam a atenção. Em alguns casos também, elas conseguem conquistar o seu respeito e até mesmo a admiração. Só pela forma como elas se portam e como elas se comunicam, pela bagagem que elas têm. Então, ó, parando para pensar, se você quer expandir o seu repertório, você também expande o seu capital cultural, logo você também consegue se tornar uma pessoa mais rica, não necessariamente de dinheiro, mas talvez sim, quando isso se aplica ao mercado de trabalho. Aí você vai falar assim, tá bom, Davi, entendi, mas como que eu aumento meu capital cultural sem parecer que eu estou estudando para uma prova, que eu estou prestando vestibular, alguma coisa desse tipo? E a resposta para isso é mais simples do que parece. É você ter curiosidade. E olha que maneiro. A ciência dividiu a curiosidade em duas partes. A primeira é a curiosidade perceptiva, que é aquela curiosidade que não vai te agregar em nada. Tipo, meu gato tá fazendo um barulho aqui atrás de mim. Então, se eu olhar agora para ele, isso vai agregar alguma coisa na minha vida? Não.
Muito provavelmente ele tá brincando com alguma coisa que eu deixei aqui no chão. Não vai agregar em nada. Mas eu fico aquela curiosidade pra olhar. Talvez eu olhe, ó. Tô olhando. Agregou alguma coisa? Não. Curiosidade perceptiva. E a segunda parte é a chamada curiosidade epistêmica. E essa sim muda a parada toda. E como que ela funciona? Sabe quando você tá, sei lá, digitando no chat GPT e aí você para pra pensar, cara, como será que o chat GPT funciona? Ou quando você tá editando uma foto ali no Photoshop e aí você fica, meu Deus, mas como que esse software foi construído? Como que uma pessoa programou? Como que isso é desse jeito? Porque é nessa curiosidade que você precisa se aprofundar. Porque ela não apenas vai agregar alguma coisa no seu conhecimento, como também vai te dar satisfação pessoal em aprender. Então, esse estudo se torna uma coisa mais prazerosa. Porque, na verdade, o que eu estou chamando aqui de estudo pode não necessariamente ser um estudo, pode ser um aprofundamento, pode ser uma descoberta, que a gente tende a colocar a cultura como os grandes clássicos e realmente faz parte da nossa cultura, mas não precisa ser tão assim. Quando eu estou falando aqui sobre estudar, não necessariamente é você pegar um livro e ficar ali tentando entender o que está acontecendo ou programando um novo software por aí. É que tem gente que é um pouquinho literal nas coisas, então só para deixar claro que o estudar, ele é de uma forma bem ampla e é diferente. Resumo da ópera aqui é que quando você se debruça sobre algo que você realmente gosta, você tende a sentir prazer enquanto você está fazendo aquilo e você tem uma maior probabilidade de decorar, de reter esse conhecimento aqui no seu cérebro. E é por isso que o seu professor consegue fazer esse paralelo entre Guerra nas Estrelas e a Segunda Guerra Mundial. Então, beleza, você tá curioso e tá acumulando conhecimento. Show de bola. Como que você vai usar isso para ser mais interessante? Porque, né, só ser curioso não vai resolver o seu problema. Aqui entra o segredo da mente em formato de T. Eu vou botar um T aqui na tela, mais fácil. Então, vamos supor que aqui na letra T, a linha vertical seja a sua profissão. E tudo que está na horizontal é o restante. Ou seja, o seu conhecimento geral, o seu apanhadão sobre tudo dessa vida. Mas aí se liga nisso. Pessoas interessantes têm essa linha horizontal gigantesca. Que a pessoa vai conseguir falar com você sobre a textura correta de um cheesecake sem ela nunca ter feito um, ou sem nunca ter comido um. Mas ela assistiu MasterChef, ela viu a Rita Lobo. De alguma forma esse cara sabe como o cheesecake tem que ser. Foi um exemplo meio aleatório? Foi. Mas é sobre isso. Nessa linha super grande, assuntos que não tem nada a ver um com o outro acabam se cruzando. Inclusive aqui, ó, tua profissão. É uma dessas coisas que vão cruzar esse teu repertório cultural. E é assim que você consegue explicar biologia para um amigo usando exemplos de um namoro de outra pessoa. Ou, como eu já tinha dito antes, do professor que fala de Guerra nas Estrelas explicando a Segunda Guerra Mundial. São assuntos que se entrelaçam e que são tão aleatórios quanto o cheesecake que eu já meti no meio desse vídeo. Inclusive, me deu vontade de comer um agora. Em 2015, inclusive, tem um psicólogo chamado William que fez uma pesquisa que comprovou que carisma não tem absolutamente nada a ver com QI. Na verdade, essas pessoas tinham maior velocidade mental. Elas conseguiam ligar pontos muito rápidos. Então esse cara pega uma informação, já vai lá no banco de dados dele, busca uma referência, traz pra cá e aí, ó, consegue emendar o bagulho todo. É muito envolvente, é muito charmoso, é interessante, consegue conectar pontos ali numa conversa. Cara, você com certeza conhece alguém assim. Tá, e como é que a gente treina essa bagaça hoje mesmo, aqui e agora? Bem simples, 3 passinhos pra você. Anota aí. Basicamente, você vai pensar que a tua vida é uma grande prova do Enem. O que você precisa para fazer uma prova do Enem? Isso mesmo, repertório. Regra número 1, tem que ser legítimo. Eu, quando fazia trabalho no ensino médio, ia lá pesquisar minhas fontes. E aí, eu não podia botar fonte de onde? Do Wikipédia. Porque o Wikipédia não é a fonte confiável. Então, também não adianta você hoje arrancar a fonte do... Vi no Facebook, vi no Twitter. Twitter no X. Vi no TikTok. Isso não é fonte, tá? Isso não é algo legítimo. Isso não vai estar agregando conhecimento para você. Pensa aí num cara, numa mulher muito inteligente que você gosta de acompanhar. Dificilmente ele vai chegar e falar, sei lá, num podcast. Então, depois que eu vi um vídeo no TikTok, não.
Ele vai falar sobre uma palestra que ele assistiu, sobre um livro que ele leu, um documentário. Então, é nesse caminho que você tem que ir. Você precisa de fontes sólidas para você conseguir ampliar a sua visão de mundo. A regra número 2 é ser pertinente. Então, não adianta nada você ter um vasto conhecimento sobre filosofia estoica e aí você vai enfiar isso lá na sua redação de Enem que fala sobre desigualdade social e você não consegue linkar uma coisa com a outra. Não seja aquela pessoa palestrinha que vai, sei lá, enfiar uma citação qualquer aleatória no meio de uma conversa só para parecer muito descolado e inteligente. Você vai passar vergonha? Como eu já falei aqui no vídeo, a maior sacada é isso, é a tirada, é a conexão, é o link entre dois assuntos. Então, se você não tem ainda esse domínio, ó, eu falei ainda. Se você ainda não tem esse domínio, se você ainda não tem esse repertório, fica quietinho, não fala besteira. É menos pior. Seu repertório precisa ter uma conexão natural com aquilo que está sendo abordado. E o terceiro ponto, como eu disse no início do vídeo, é o que muda tudo. É aqui que você ganha a pessoa. Você não tem que só tacar uma informação e tchau. Um beijo. Não. Taca aquela informação e induza a outra pessoa com quem você está conversando também pare e pense. Fala, putz, nunca pensei nisso. Quando isso acontece, cara, você alugou um triplex na cabeça dela. Você não apenas jogou um fato e foi embora. Você trouxe uma nova informação que fez sentido para aquela pessoa ao ponto dela estar refletindo. Então ela não apenas vai lembrar daquela informação, ela vai lembrar daquela conversa que ela teve com você. Então você não vai sair da cabeça dela. Então, meus queridos amigos, resumão aqui para finalizar o vídeo. Ter repertório, aumentar o seu repertório, nada mais é do que você encontrar pontos que você tem interesse e se aprofundar neles. Você trabalhar a sua curiosidade e, no caso, usá-la a seu favor. E podem ser desde coisas muito específicas e técnicas da sua área de estudo, do seu trabalho, quanto a coisas aleatórias. Vamos mudar esse termo, não vamos colocar aleatórias, vamos colocar coisas do seu cotidiano. Eu quero saber por que eu boto uma planta na minha janela e ela morre. É falta de adubo, é muito sol, é o quê? O que está acontecendo? Isso também, de uma forma muito estranha, é um repertório. Então, você quer ter um molho? Cai dentro, vai estudar alguma coisa que você goste, que você se interesse e aumente o seu repertório. Você vai automaticamente se tornar uma pessoa mais interessante e mais bem vista pelos outros que estão ao seu redor. Eu quero saber de você, como que você vai começar a aumentar o seu repertório? Quais assuntos que você vai começar a estudar? Conta pra mim aqui nos comentários. Bom, e por hoje é isso. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê semana que vem. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, por favor, me ajude. Um grande abraço e tchau! E isso está diretamente ligado a um termo que um sociólogo chamado Pierre, acho que é Pierre, E a resposta é até mais simples do que parece. É através da curiosidade. Porque eu parei no... Então vamos supor que aqui na letra T, a linha horizontal, não, vertical,